A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula, a nossa aula de número 34, que é a aula final acerca dos livros de Samuel. Nós teremos duas partes. Então, esta aula de hoje é a parte 1 da aula 34. Então, nós vamos estudar nesta aula 34, parte 1 e parte 2, acerca do pecado e arrependimento de Davi, história de Absalão e vários acontecimentos no reinado de Davi. Primeiro a gente vai dar uma olhadinha aqui sobre o pecado e arrependimento de Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12. No capítulo 11 nós temos a queda de Davi. Essa história é uma história bastante conhecida, então a gente não vai se deter muito nela, apenas vamos passar aqui alguns detalhes. Então, estava tendo uma guerra, Amonita-Arameia, e essa guerra serve de cenário para o pecado de Davi. Davi, ao invés de ter ido para a guerra, como o grande guerreiro que ele era, ele resolveu ficar em casa. E talvez, por ter chegado ao seu apogeu, ao seu grau máximo, de reinado, de todo o poder que ele havia alcançado, ele resolveu ficar em casa. E lá do alto do seu palácio, ele viu Batseba tomando banho. Em seguida, ele colocou em marcha uma cadeia de acontecimentos que o conduziram a cometer adultério com Batseba e o assassinato de Urias, o esposo dela. Batseba era filha de Eliã, um dos valentes de Davi, e era neta de Aitofel, um dos principais conselheiros do rei Davi. Davi, ele achou que ninguém saberia do seu pecado, e por isso não o confessou, conforme está em Salmos 32. Aqui nós temos, Natã conduzindo Davi ao arrependimento, conforme está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Depois de quase um ano que Davi havia pecado, Deus enviou Natã para conduzir Davi ao arrependimento. Ele fez isso através de uma parábola, mais ou menos assim a história, 2 homens viviam na cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos, e essa cordeirinha era como se fosse uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Diante da conclusão, e do julgamento precipitado até, de Davi, Natã olha para Davi e diz: Davi, você é esse homem. Então, com esta parábola, Natã fez Davi compreender a gravidade do seu erro. Então, Davi reconheceu imediatamente seu pecado, confessando-o e buscando a pureza e um novo coração. Depois os irmãos, com o tempo, leiam Salmo 51, onde mostra aí esse drama, de Davi. A lei exigia a pena capital, mas Davi foi perdoado. Porém, ele manchou seu caráter, colocou em risco o reino e deu ocasião aos seus inimigos para blasfemarem. Por isso, ele seria castigado. A espada não se apartaria de sua casa, e ele acabou pagando os 4 tantos ou as 4 vezes o preço da cordeira, conforme ele mesmo disse ao ouvir a parábola de Natã. Pois
4 de seus filhos morreram. Então, ele mandou matar Urias, que era como se fosse a cordeira da parábola de Natã, e então ele pagou, 4 vezes o preço dela, conforme a sentença que ele mesmo havia proferido ao final da parábola contada por Natã. Por isso, infelizmente, 4 de seus filhos morreram. A criança nascida de seu adultério faleceu. Amnon foi morto por Absalão. Absalão foi morto por Joabe. E Adonias foi morto pelo seu meio-irmão Salomão. Também se repetiu em 2 de seus filhos a imoralidade que havia cometido Davi. Amnon estuprou sua meia-irmã Tamar e Absalão tomou, em público as concubinas de seu pai Davi diante de todo Israel. Então vamos aqui para a história de Absalão. Então aqui a gente tem, a questão do incesto de Amnon. Amnon era o primogênito de Davi, conforme 2 Samuel capítulo 3 e versículo 2. Ele era filho de Davi com Ainoã. E Tamar era meia-irmã de Amnon. Tamar e Absalão eram filhos de Davi com Maaca. Tamar, como todas as filhas do rei, viviam em um local inacessível aos homens. Portanto, era quase impossível a Amnon aproximar-se dela. A lei proibia a união entre consanguíneos. Por isso, aquela união que Amnon desejava ter com sua meia-irmã Tamar era impossível diante da lei do Senhor, era ilegal e era punível com morte. Através de uma trama, Amnon fingiu estar doente E aí, quando seu pai foi lá visitá-lo, ele pediu ao seu pai que mandasse Tamar ir vê-lo e preparasse para ele 2 bolos e o servisse para ele. Amnon, depois que Tamar foi lá vê-lo e fez os bolos para ele a estuprou e em seguida, depois de sentir uma forte aversão por sua meia-irmã, ele expulsou Tamar de sua casa. O crime merecia a pena capital, era punido com morte, conforme Levítico 20:17. Mas a autoridade de Davi enfraqueceu-se no tratamento com seus filhos, até mesmo por causa da sua própria culpa, com relação ao caso lá de Batseba, adultério, seguido de morte de Urias. Aqui a gente tem a vingança de Absalão. Então, 2 anos depois de Amnon ter abusado sexualmente de sua meia-irmã Tamar, Absalão vingou sua irmã, assassinando Amnon, seu meio-irmão. Absalão refugiou-se com Talmai. Talmai era rei de Gesur e era também avô materno de Absalão. Davi não perseguiu Absalão, mas pronunciou uma sentença de desterro contra ele. Com o passar do tempo, Davi começou a sentir a ausência de Absalão. Queria que seu filho voltasse, mas não queria violar a lei, que especificava que o homem deveria ser morto. Joabe notou o dilema do rei e, utilizando-se de uma mulher, empregou um estratagema, onde essa mulher contou uma história para tentar convencer Davi para receber de volta Absalão. Davi concordou que Absalão voltasse, mas não para a corte real. Depois de 2 anos, Absalão cometeu um ato de vandalismo. Mandou seus servos queimarem a plantação de cevada de Joabe, contra a propriedade de Joabe, para chamar-lhe a atenção. Então, esse ato de vandalismo foi para chamar a atenção de Joabe. Por quê? Porque ele queria que Joabe intercedesse a Davi por ele. Então, em seguida, Davi e Absalão se reconciliaram. Aqui nesta letra C, a gente tem a revolta
de Absalão. Absalão ele fez todo um planejamento para enfraquecer politicamente o seu pai. Ele aparelhou uma luxuosa carruagem com formosos cavalos e 50 homens a pé, para que deixasse o caminho aberto diante dele, imitando os reis pagãos, e ele queria impressionar as pessoas. Ele simulou compreender as decepções do povo e usou a lisonja para enfraquecer a influência de Davi e conseguir a confiança de Israel. Ao final de 4 anos, uniram-se a Absalão muitas pessoas, inclusive os amigos do rei Davi. O jovem convenceu a Aitofel, conselheiro e amigo de mais confiança de Davi, para que traísse o rei Davi, procedendo como cérebro do complô. Aitofel aproveitou a ocasião para vingar a desonra que Davi trouxe sobre a sua neta, Batseba. Então, com Absalão se fortalecendo, politicamente, trazendo para si apoiadores para sua causa, ele fez um plano para invadir Jerusalém e tomar o trono do seu pai. Então a gente vê aqui que Davi foi tomado de surpresa e por isso não pôde oferecer resistência e fugiu de Jerusalém para o deserto, perto do Jordão, para salvar a capital da destruição e dar tempo para organizar suas forças. Deixou os 2 sumos sacerdotes, Zadok e Abiatar, em Jerusalém, para que servissem de espias, e Uzai, um fiel conselheiro, para enfrentar os conselhos de Aitofel. Mesmo na hora mais sombria, Davi não perdeu a fé em Deus. Ele sabia que merecia esse castigo. Davi se submeteu sem queixa à vontade de Deus. Isso pode ser observado em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25 e 26. Ele permitiu que Simei o amaldiçoasse, aceitando-o como um juízo divino. A amargura da prova foi aliviada, em parte, devido à lealdade de Itai, Joabe, Abisai, Uzai e os seus 600 homens valentes. Aqui nesta página a gente vai observar que o orgulho de Absalão fez ele agir de forma imprudente. Aitofel aconselhou Absalão a tomar publicamente o harém de seu pai. Aquilo era um alarde impuro e uma pretensão ao trono. Era um insulto supremo a Davi. Assim, Absalão deixaria muito claro que era impossível ter uma reconciliação com seu pai. Aitofel, ele aconselhou Absalão, e isso está registrado em 2 Samuel 16, 21 e 22, onde ele diz: tenha relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo Israel. No princípio, Absalão ele ficou desconfiado de Uzai, um dos conselheiros de Davi, que havia ficado estrategicamente no palácio a pedido de Davi. Só que Uzai convenceu Absalão de sua lealdade. Então Absalão queria ouvir conselhos de como ele procederia com relação ao tratamento que ele deveria dar ao seu pai. Então Aitofel, ele diz que ele deveria perseguir imediatamente para derrotar Davi antes que as forças de Davi se reorganizassem, e Uzai, ele deu um conselho numa direção totalmente diferente, apelando para a vaidade de Absalão,
ele sugeriu que ele se consolidasse no trono e esperasse até poder marchar à frente de um poderoso exército e varrer tudo o que encontrasse à sua frente. Ou aquele papel assim de um herói triunfante, né? Chamou a atenção de Absalão, que adiou aquela perseguição. Aitofel ficou tão ferido em seu orgulho pelo fato de Absalão não ter acatado a sua orientação, que ele foi e enforcou-se. Nesta próxima página, onde vamos falar sobre derrota e morte de Absalão, vai ficar para a segunda parte desta aula de número 34. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.